vai ouvir. Canta, povo de Deus. Quando Jesus te chamar, você vai. Aleluia. Honras e glórias seja dada ao santo nome de nosso Pai Celestial, queridos rádio ouvintes, amigos que estão conectadinhos. Aqui está o trecho da palavra do Senhor que chama muito a nossa atenção, em Mateus capítulo 24, versículo 13. Disse Jesus: mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Louvado seja o Senhor. O que fazer quando chegar a tribulação? Meus irmãos, a tribulação, coisa séria. Aqui estão alguns conselhos bíblicos para nós enfrentarmos a tribulação. Segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, diz: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, pela vossa paciência e fé em todas as perseguições e tribulações que sofreis. Palavra do apóstolo Paulo, chamando a nossa atenção, de maneira que nós mesmos devemos nos gloriar de vós nas igrejas, na congregação, na participação, nos estudos bíblicos, na oração, enfim, na vida cristã. Porque a vida cristã, meus irmãos, abrange um termo maravilhoso que se chama submissão. A palavra de Deus nos chama para uma submissão ao Evangelho, ao que o Senhor Jesus determina. Observemos que aqui está escrito na palavra do Senhor que nós seremos salvos se nós permanecermos até ao fim. Então essa é a palavra, é o poder do Senhor, é o que nós estamos a meditar nesse momento, nessa oportunidade. Buscar a Deus é um dos conselhos que nós temos quando a tribulação chegar. Jeremias, profeta do Velho Testamento, capítulo 29, versículo 12 a 13, está escrito: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Então aqui está o conselho que o homem tem que buscar a Deus, tem que ir orar, buscar de todo o coração para que seja ouvido, para que o Senhor Jesus venha responder, o vosso coração se encher de alegria com a resposta do Senhor. Aleluia. No Salmo de número 50, versículo 15, aí vem a expressão de Davi que diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me honrarás. Aleluia. Então quando você se sente num momento difícil, o que fazer quando chegar essa situação, essa tribulação? Invocar o nome do Senhor. Aleluia. Buscar o Senhor na hora da angústia. Ele diz: eu te livrarei e tu me honrarás. Então a honra do crente a Deus é buscar ao Senhor. Não é buscar o Senhor na sua casa, não é buscar o Senhor no seu comércio, não é buscar o Senhor na sua roça. Sim, em todos os lugares onde a gente buscar, a gente encontra, mas o local devido, o local onde está escrito, é o que Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. É na casa de oração. Observemos que em Lucas capítulo 4, versículo 18, nós encontramos Jesus na casa de oração. E os olhos de todos estavam fitos sobre o Senhor, olhando para ele. Ele se colocou de pé e abriu o livro para fazer a leitura. E falava o que estava realmente um povo necessitando de uma resposta. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos mostra aqui que quando nós confiamos, vem a providência de Deus. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito, segundo o seu propósito. Irmãos,
amigos, confiar em Deus nos traz a alegria de receber a misericórdia de Deus em ação contra aquilo que nós estamos passando, a providência de Deus. O apóstolo Paulo diz também, ainda aos Filipenses, capítulo 4, 6 e 7, não vos aflinjais por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e pela súplica com a ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aleluia. Então, para isso que tem a congregação, para isso tem o pastor na congregação, tem as ovelhas, os crentes que são cristãos estão ali buscando, porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Agora tem aquele crente mariola, que é o crente católico. Ele está lá crendo em Deus, Jesus Cristo e Maria. Tem o crente também, que é o malaquiano. Ele crê em Deus, em Jesus e Malaquias. Se ele não pagar o dízimo, Jesus não responde à oração. E não é assim. A palavra de Deus nos diz diferente. Eu sou o Senhor, e fora de mim com outro nome, com outro Salvador. Não darei a minha glória a outros deuses, nem me louvor a imagem de escultura. Fora de mim com isso. Então, não podemos nos tornarmos crentes malaquianos, quando na realidade nós temos que acreditar em um único profeta de todos, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Paulo deixa bem claro, dizendo, não vos aflinjais, meus irmãos, por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Não é em um profeta, outro, mas em Jesus. Então, por essa causa, nós temos que nos tornarmos realmente crentes verdadeiros, ou seja, cristãos. A palavra cristão é um derivado de Cristo. Então, apoiar-se na comunidade, como nós acabamos de falar, trazendo essa síntese dentro desse quadro maravilhoso que nós estamos aqui a meditar, meus irmãos. A pergunta é: o que fazer quando chegar a tribulação? A tribulação, que aqui estão alguns versículos bíblicos, aqui está outro trecho, Hebreus capítulo 10, 24 a 25. Apoiar-se na comunidade cristã. Diz a palavra, consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não abandonemos a nossa congregação, como é costume de alguns, mas procuremos admoestar-nos uns aos outros, tanto mais quanto vejo que se aproxima aquele dia. Aqui está a palavra. Apoiar-nos na comunidade, em nossos irmãos, como disse Paulo, levai as cargas uns dos outros, para que a gente possa saber como é que está o irmão tem que vir testemunhar, falar, pedir oração, orar conosco, e Deus, na sua infinita misericórdia, vem nos abençoar. Por isso que há muitos doentes, muitos fracos, muitos que já dormem no Senhor, disse Paulo quando ele estava ensinando sobre a ceia, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, dizendo que por falta da reverência, por falta de amor a Deus, até doentes ficaram, outros morreram. Meus irmãos, não é brincadeira, não brinque com fogo. E o fogo aqui é Deus. O fogo é consumidor. Imagine brincar com Deus, não é brincadeira, meus irmãos. Nós aceitamos a Cristo para nos tornarmos verdadeiros filhos, seguidores de Jesus. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É assim que nós estamos a cumprir com a lei do Senhor, levando as cargas uns dos outros. Eu sei como é que está meu irmão está passando por dificuldade, eu também, eu conto a história, irmão, vamos orar uns pelos outros. Aquilo ali a gente fala e cada um se compadece, ora uns pelos outros, e Deus, na sua infinita misericórdia, vai estender a sua mão no seu trabalho, na sua vida conjugal, na sua vida espiritual, na sua vida profissional, no seu trabalho, na sua empresa, seja lá onde for.
Deus está pronto para atender, desde que você busque Ele de todo o coração, como diz o profeta Jeremias. Manter a esperança é outra coisa importante. Paulo dizendo ainda, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, a promessa da vinda de Jesus é a reunião com os irmãos que faleceram. Meu Deus do céu! A promessa da vinda de Jesus Cristo é a reunião com os que faleceram. Ou seja, você tem que ter essa esperança. Aqueles que já morreram vão ressuscitar primeiro. Essa é realmente a palavra que o apóstolo Paulo diz, a promessa da vida de Jesus naquela reunião. Quando Jesus vier, os mortos vão ressuscitar. E nós, os vivos, seremos transformados e assim nos uniremos. Essa é a nossa união com os irmãos. Subiremos ao encontro do Senhor, aleluia, e ali estaremos para sempre com Ele. Por isso diz a palavra no versículo 18, consolai uns aos outros com essas palavras. Amados irmãos e amigos, a nossa alegria, o coração deve estar sempre ativo, nossos ouvidos preparados para ouvir a palavra de Deus, ouvir e praticá-la. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao versículo 4, nós temos ali a visão de um novo céu e de uma nova terra, onde não haverá mais dor nem sofrimento. É assim que nós temos que estar, aguardando, como quem foi premiado, está morto de pobre e foi premiado, mas não chegou o dia de receber o prêmio. Então você fica já na esperança, naquela inquietação, fica aquela alegria na alma, no coração, aquela novidade contando para todo mundo que você agora é rico porque vai receber muito dinheiro. Imagine você como um crente na mesma situação que nós estamos fazendo essa figura. Se estiver esperando Jesus, você tem que sair dizendo para todo mundo, não chegou o dia de eu subir, mas eu vou subir, porque o Senhor Jesus me garantiu, aleluia. E eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, meu nome está lá, é como se fosse o bilhete, né, que você comprou. Meu nome está lá no livro da vida, glória a Deus. Eu vou receber esse prêmio. E o prêmio é a vinda de Jesus. O meu corpo vai ser transformado em um corpo semelhante ao corpo do Senhor. Aleluia. Subirei, ou seja, subiremos, meus irmãos, se você estiver comigo. Porque quando o rico é rico mesmo, ele tem abundância, ele tem para si e para os outros. Então quando você é salvo, você tem para você a alegria de ser salvo e para os outros seus irmãos. Então você vai contar essa situação. Você vai contar essa vitória. Você tem prazer de andar pela aí dizendo que vai ser um grande homem de Deus lá na pátria celestial. Aqui na terra você já é um grande quando você aceita Jesus. Mas quando você aceita e não dá valor o prêmio que Jesus te dá, como é que fica? Tu é um miserável. Quantas pessoas ricas nesse mundo e andam com o pé no chinelo, anda de pé, diz que é humildade. É miserabilidade. O homem rico, ele tem que ter entendimento de desfrutar daquilo que Deus lhe deu aqui na terra. Quantas pessoas que não andam no jumento, antigamente andavam no jumento, hoje andam de a pés ou de bicicleta. Às vezes até o cabresto da chinela dele ainda é um pedaço de fitio. É triste, porque ele deveria ter sandália nova, uma coisa boa para desfrutar do que ele tem. Assim são crentes que estão dentro da congregação, que diz que são evangélicos, que são de Deus, que são cristãos, e andam com a pobreza, não tem coragem de participar do trabalho. É um pobre espiritual que não vem para a congregação, que não participa da casa de Deus, que não participa dos trabalhos, que não tem prazer de dizer aos outros que foi premiado, que é um grande homem de Deus, e mesmo ele não sabendo que ele é premiado, mas diga para ele que você é um homem que é vivo, que tem a paz no coração, porque você foi premiado com o seu nome escrito no livro da vida, e Jesus morreu por você lá na cruz do Calvário, se entregou para lhe levar na pátria celestial, meu irmão. Ele mesmo disse na sua mensagem, quando ali estava ministrando a Santa Ceia: não beberei
mais desse fruto da vide, até aquele dia que beba convosco novamente no reino de meu Pai. Vai haver uma grande festa lá. Uma festa para aqueles que foram premiados, para aqueles que têm o seu nome no livro da vida, para aqueles que se consideram ricos do reino de Deus, pobres aqui, não tendo nada, nem reconhecido pelos outros, mas nós sabemos que somos ricos, como disse Paulo, aqui ele se fez de pobre para nos tornarmos ricos. Paulo disse que nós temos que viver como nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia. Então você tem tudo, meu irmão. Levante a sua cabeça, venha à congregação, busque a Deus, tome esse conselho, coloque a sua fé em ação, não dê valor às coisas do inimigo e nem olhe para o mundo, mas aceite a palavra é essa. Esses versículos nos lembram que mesmo na tribulação podemos encontrar forças e esperança em que Deus e na sua palavra Ele nos promete a sua vinda e nos promete a paz, nos promete tudo o que nós necessitamos. Força e esperança em Deus e em sua palavra é o que nos mostra essa esperança. Nós temos que nos manter, como diz a palavra. O que fazer quando chegar a tribulação? A tribulação aqui, meu irmão, estão esses versículos. Mateus 24, que nos diz que nós temos que perseverar. Paulo nos diz em 2 Tessalonicenses 1 e 4, de maneira que nós mesmos, irmãos, temos que nos gloriar nas igrejas de Deus pela vossa paciência, a fé em toda perseverança e tribulação de sofrimento. Não tem problema, sabendo que em breve nós estaremos lá no céu. Jeremias também diz, buscar a Deus de todo o seu coração. No Salmo 50 diz, invocar-me no dia da angústia e eu te livrarei. Confiar na providência de Deus é outro ponto importante, como diz a palavra, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem-estar daqueles que amam a Deus. Ainda Paulo diz aos Filipenses, não vos aflinjais por coisa algumas, antes em tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela vossa oração e súplicas, pela ação de graça diante de Deus, e a paz de Deus excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Apoiando aonde? Na congregação, apoiar-se na comunidade cristã, como diz em Hebreus 10, 24 a 25, consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e a boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas antes procuremos admoestar uns aos outros. Tanto mais, meus irmãos, quando vede que se aproxima aquele dia. Dia de quê? Da vinda de Jesus. Então devemos levar as cargas uns dos outros. A promessa de Deus é que a vinda de Jesus é a nossa reunião com aqueles que já faleceram. Ou seja, subir é o arrebatamento da igreja. A visão do novo céu e a nova terra, onde não haverá mais dor e nem sofrimento. Que a graça do Senhor esteja em nossos corações, hoje e sempre. Querido Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos em o nome de Jesus, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado e tem feito viver. Que essa palavra, meu Deus, toque ao coração daqueles que nos ouvem e tudo seja feito para a glória do teu santo nome, Senhor. Te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Você que ora, diga amém, e que Deus, na sua infinita misericórdia, venha abençoar a todos os nossos amados irmãos, nossos rádio ouvintes que estão à nossa escuta aqui através da nossa rádio Maranata, trabalhando para o engrandecimento do reino de nosso Pai celestial. Canta, povo de Deus. Quando Jesus te chamar, você vai ouvir Ele chamando o seu nome.